horas depois, o Alasca houve um grande terremoto, em 1964, e que houve um estrondo tão tremendo que o Alasca submergiu. Né? Foi coberto ali, foi inundado e foi atingido várias outras áreas ali, né, do Alasca, na costa, e várias outras cidades ali. E foi grande a catástrofe que tinha acontecido naqueles dias. O irmão Branham nos disse que aquele terremoto que aconteceu foi um tipo do mesmo terremoto que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Qual o motivo daquele terremoto que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Pelo motivo de um povo ter rejeitado a palavra dele. Por isso houve aquele tremor de terra. O irmão Branham disse, mais uma vez, quando Deus enviou a sua palavra nesses dias, e o povo rejeitou, esse primeiro terremoto é apenas um tremor de terra, como um juízo para o povo que rejeitou a sua palavra. E ele disse, haverá um terremoto maior. Esse é o terremoto da ressurreição. Oh, Deus. O grande terremoto. Assim como houve a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E que os sepulcros foram abertos. E que muitos corpos dos santos foram vistos na cidade, por muitos no meio da cidade. Por volta de 500, a Bíblia diz. E diz o profeta que esse primeiro terremoto que houve o povo ter rejeitado a sua palavra aconteceu em 64, no meio, na sexta-feira santa. Inclusive, o irmão Branham nos chama a atenção, muitas mensagens, vocês que estão lendo, vocês vão ver, ele chama-nos a atenção para prestar atenção na sexta-feira santa, todas as sexta-feiras santas. Foram sexta-feiras em que Deus realizou grandes sinais. É verdade. Quando Jesus foi crucificado, foi na sexta-feira santa. Isso. Esse terremoto que o irmão Branham falou do Alasca, ele falou 2 dias antes, 2 dias depois foi sexta-feira santa, quando o Alasca caiu. Né? Houve ali aquele terremoto e houve aquela grande destruição. Que até aqui, se eu não me engano, foi a maior que houve. Desde esse, né? Mas foi com 9 pontos, não sei quanto na escala Richter. Né? Até de lá para cá não houve um outro. Mas o irmão Branham disse, virá o segundo. Quando ele vier, é o terremoto da ressurreição. Aleluia. É um grande terremoto. Porque Deus já tinha anunciado para ele. Só que ele disse, uma das cidades que iria cair, que iria surgir esse segundo terremoto é Los Angeles. Porque foi lá que Deus derramou o Espírito Santo no princípio da era, cumprido Zacarias 14, onde a Bíblia diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E que, né, sobre filhos e filhas, né, seria visitado. Então isso aconteceu em 1906, em Los Angeles, na Rua Azusa, quando iniciou-se o movimento pentecostal. Onde hoje tem as igrejas pentecostais, né? E que foi iniciado ali o movimento pentecostal, onde Deus cumpriu a mesma profecia que cumpriu no dia de Pentecostes, derramou seu Espírito sobre toda a carne. E as pessoas começaram a profetizar, ter visões e muitas coisas, e começou aquele, não só iniciou ali na Rua Azul, em Los Angeles, mas se espalhou em todo o mundo. Amém. E por ter se iniciado ali, Deus também levou a palavra ali. E determinou a mensagem de acusação ali para aquele povo que resistiu a mensagem duramente, aquele povo que resistiu a mensagem duramente. Por isso o juiz de Deus teria que cair ali. E ele disse, assim diz o Senhor, Los Angeles irá submergir nas profundezas do abismo. Para se cumprir tudo, também, uma profecia que houve no Velho Testamento, de uma cidade chamada Cafarnaum, que no idioma grego, se eu não me engano, ou hebreu, significa cidade dos anjos. Verdade. Como Los Angeles também significa os anjos. Era uma cidade que tem as mesmas características que Deus tratou da mesma forma que tratou no passado, tratou também aqui no presente. É a mesma história, simplesmente se repetindo com novas pessoas. Como eu falei, né? As mensagens, ou a Bíblia está em prenúncio. A história que aconteceu no passado, ela torna-se a repetir no futuro. Então, por eles terem resistido a essa mensagem, não ter recebido, o juiz de Deus irá cair sobre ela. E o irmão Branham disse, a cidade de Los Angeles irá submergir por completo. Agora veja a precisão que o irmão Branham disse. Será 2.500 quilômetros de extensão, 500 quilômetros de largura, que irá se deslocar e irá se aprofundar, irá deslizar 60 quilômetros dentro do oceano.
e estará numa profundidade de 1.600 metros. Vê que autoridade, que precisão. Veja que precisão tremenda. Ele dizer, assim diz o Senhor, pode anotar. Ele disse, pode anotar. É verdade. Vai acontecer assim. Será 2.500 quilômetros de... Agora deu uma extensão, 2.500 quilômetros. É como aqui em São Paulo, quase. Verdade. Uma extensão de 500 quilômetros de largura. E ele dizendo que isso irá se deslocar 60 quilômetros dentro do oceano, irá descer 1.600 metros de profundidade. Ninguém jamais irá descobrir Los Angeles. Será um fato semelhante ao fato de Pompeia, aquela cidade que o juiz de Deus caiu também sobre ela, através do vulcão Venúcio, no ano 79, que foi coberta, né? Hoje depois escavaram e ela está de pé. Inclusive, está também, eles estão com medo que esse vulcão Venúcio ele está em atividade de novo. E há não sei quantos milhões de pessoas no vale abaixo desse vulcão. E não tem como morrer. Está em atividade de novo. Isso é na Itália. Inclusive, o próprio governo italiano estão, parece que oferecendo aos moradores 90 mil euros, me parece, para eles saírem. Mas os povos não estão interessados em sair. Não estão crendo que isso vai acontecer. Então diz o profeta que o segundo terremoto seria o terremoto de Los Angeles. Só que desde 64 para cá já tem havido vários terremotos. Mas o profeta ele diz, já nos dias dele, na sequência dos terremotos, esses terremotos que têm acontecido, ele tem como que picotado esse território que o profeta falou que vai cair. Ou seja, é como que estivesse soltando. Cada terremoto, rachou aqui. Outro terremoto, rachou aqui. Outro terremoto, rachou aqui. Outro terremoto, rachou aqui. O Bombana disse, está como uma bolsa. Há uma cavidade, como uma laranja que é partida ao meio. Só falta tirar o suco, né? Aquela polpazinha. Mas esse grande terremoto irá trazer ela abaixo. Só que esse terremoto que está vendo é como que está soltando essa região. É verdade. Para que venha se cumprir esse acontecimento. Agora diz o profeta, esse é o grande terremoto profetizado. O profeta diz que quando isso acontecer, será o momento em que irá se cumprir a escritura, eu anotei aqui, de Tessalonicenses 4, 13 e 18. Né? O mesmo Senhor virá do céu com alaria, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E Paulo também falando, eu tenho aqui uma outra escritura, mas vocês conhecem, dizendo que nós não precederemos aqueles que dormem. Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estaremos vivos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Aleluia. Desenvolvendo que quando esse terremoto acontecer, ele disse, não demorará muito. Esse poder tomará nós também. Amém. Quando você se ouvir, porque esse terremoto será um terremoto mundial, para cumprir também algumas escrituras de Zacarias e algumas escrituras também de Apocalipse 20, parece, que fala desse grande terremoto que abalará os 4 cantos da terra. Não será um terremoto só local, mas é um terremoto mundial. É verdade. Será uma grande catástrofe que nunca houve. As ondas que vai acontecer isso aí, vai acabar com todo o Oriente. Isso vai até mesmo Israel para cumprir também uma profecia onde aquela mesquita de Omar vai vir à terra. A mesquita de Omar foi construída num lugar onde os judeus, no passado, tinham um templo. Mas depois daquele primeiro terremoto, quando eles terem rejeitado a palavra de Deus, o templo se dissipou. E o juízo de Deus foi sobre eles, mas anos depois eles foram perseguidos, foram mortos, muitos tiveram que sair de Jerusalém, porque o juízo de Deus teve que se cumprir na vida deles ali. Então, onde era o templo de Salomão, ali foi construída a mesquita de Omar. O povo foi dispersado. Mas Deus disse, a profecia mostra, a Bíblia mostra que antes que Deus venha tratar com o seu povo mais uma vez, Israel estará voltando de volta à terra natal. Isso já se cumpriu em 1948. Eles já estão lá. Amém. Eles que estavam dissipados já voltaram para Jerusalém, voltaram a ser uma nação forte de novo. Aleluia. Eles levaram 40 anos para construir o templo. Mas diz o profeta, agora não precisava desse tempo todo, eles levaram 40 dias. Pois ele já tem todo o templo construído já em placas pré-moldadas. E estão espalhadas aí em alguns países. Eles só estão aguardando o momento exato. E o momento exato é esse grande terremoto que vai colocar a mesquita de Omar em chão, como eles perderam tempo dele no princípio.
quando isso acontecer, Deus parou de tratar com os gentios, porque nesse terremoto os gentios virão, ressuscitarão, né, nesse terremoto. Os que estão vivos serão transformados, e Deus agora encerra os gentios e vai passar a tratar com os judeus. Glória a Deus. Automaticamente. Eles terão 40 dias para construir o templo, eles vão construir o templo, vão oferecer sacrifício, Deus vai se manifestar a ele também através dos profetas, Moisés e Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E ali essa mensagem será pregada para eles. Amém, Jesus. Onde eles vão poder crer em Jesus, onde eles vão ser batizados em nome do Senhor. Aleluia! Vão ser posicionados e também todos vão ser depois perseguidos pela besta, né? Todos serão mortos. Inclusive, Moisés e Elias, primeiramente ali, porque todas as pragas que eles trouxeram no passado trarão sobre a terra como forma de juízo, de julgamento por eles terem rejeitado também a palavra do Senhor. É verdade. Então, esse é o grande terremoto profetizado. Nós estamos vendo aí esse irmão Brando nos chama a atenção para isso, porque a Bíblia também nos chama a atenção. Diz que esses terremotos que estão acontecendo representa como uma mulher que está prestes a dar à luz. Quando as contrações estão ficando intensas, é prova de que a criança está prestes a nascer. Então, quando esse terremoto está se intensificando, nesse terremoto final, dá à luz o Filho, Jesus, a vinda de Cristo. Aleluia! Então, irmãos, isso não está muito longe. É verdade. O Brando disse, preste muita atenção na Sexta-feira Santa. Todos os grandes acontecimentos que Deus realizou e trouxe sobre a terra foi na Sexta-feira Santa. É verdade. Sexta-feira agora, dia 11, dia 12, dia 11, aconteceu esse terremoto agora no Japão, né? Ainda estão para lá e ainda está, né, uma grande catástrofe aí, prestes a acontecer por conta da radiação e tanta coisa, né? O mundo está em alerta. O mundo está em alerta também concernente a Los Angeles, porque eles sabem. Claro. O meu Brando, quando pregou isso, eles ignoraram. 5 anos depois, os cientistas foram a fundo pesquisar e disseram, realmente, é verdade. Tudo que foi dito é verdade, vai acontecer mesmo. Isso foi anunciado pelos rádios e televisão naqueles dias. 2 cientistas foram entrevistados e disseram, quando isso vai acontecer? Há possibilidade disso acontecer? Não é que há possibilidade, vai acontecer, eles disseram. Quando vai acontecer? Eu não sei. Pode ser daqui a 5 horas, pode ser daqui a 5 dias. Mas uma coisa é certa, isso vai acontecer, não tem como explicar em pé. Mas por que ainda não aconteceu? Já faz mais de 50 anos. Porque Deus sabia que haveria ainda um grupo de pessoas que teria que crer e se posicionar nessa mensagem. Porque diz o profeta que isso não acontecerá enquanto o último eleito não ouvir o alarido, que é essa mensagem. Oh, Deus. Despertar para ela e ver que Deus deu a oração. Deus nunca está falando da oração. Deus. O povo sempre teve velado quando Deus manifestou a sua palavra. Quando Jesus veio, o povo estava velado, agarrado em denominação. E passando a viver uma vida em desobediência à palavra de Deus. Porque Deus vai libertar, vai curar e salvar o seu povo através da sua palavra. Amém. Não é através do sistema de igreja fulano e tal, não. É verdade. Deus não tem compromisso com o sistema. Deus vai nos salvar se nós formos obedientes à sua palavra. Amém. Como foi no passado, será mais uma vez. Glória a Deus. Então, tem um povo já determinado, predestinado por Deus para ouvir essa voz, esse alarido. Ouvir que o batismo correto é em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem um povo que precisa ouvir que não há 3 deuses, a suposta, a Santíssima Trindade. Não existe isso na Bíblia. É verdade. Isso foi criado por Roma, pela Igreja Católica, no ano 325, depois da morte dos últimos apóstolos. E a Bíblia diz que Roma, a assassina, que bebeu o sangue do justo, matou mais, está registrado na história, mais de 68 milhões de cristãos foram mortos por Roma. É verdade. Você fala para as pessoas, eles não estão interessados em averiguar isso na história. Eles não estão interessados em averiguar isso na Bíblia. Por isso que Deus diz lá em Apocalipse 18:4, sai dela como meu, para que não seja participante das suas pragas. Porque o juiz de Deus cairá sobre ela, e segundo a Bíblia, ela será destruída, e o profeta falou isso, porque Deus me deu a visão também, em 1 hora. É verdade. E ele diz com precisão, será a Rússia. O povo está olhando outros países, olhando os ismos, o comunismo, fazendo, não se preocupe com isso. Olha para a Rússia. Deus irá usar a Rússia para destruir Roma em 1 hora. A Rússia irá lançar um míssil em Roma que irá devastar. Mas sabe o que é devastar? É devastar por completo. Mas